Oi, gente, então. Ano que vem a Disney completa oficialmente 100 anos, mas as celebrações da empresa já começaram e por causa disso eu decidi vir aqui fazer uma nova série, o Retrospectiva Disney. Toda semana eu vou vir aqui falar sobre os filmes do cânone do Walt Disney Animation Studios, indo de Branca de Neve até o recém-lançamento Mundo Estranho. Mas antes de mais nada, por favor, lembre-se de se inscrever nesse canal para não perder nenhum episódio dessa série. E por favor, deem um like nesse vídeo para ajudar ele a chegar em mais pessoas. Mas enfim, para falar da primeira animação, a que começou todo o legado da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões. Em 16 de outubro de 1923, Walt Disney, com a ajuda de seu irmão Roy Disney, fundaram a Walt Disney Company na Califórnia. Em seu início, a empresa era muito mais focada em fazer curtas animados, como os do Oswald de Coelho Sortudo, as Silly Symphonies e, é claro, os curtas do Mickey Mouse. E logo de cara, o Walt Disney ele já queria inovar muito a indústria de animações, já que em 1928, 5 anos após a criação da Disney, ele lançava o curta Steamboat Willie, protagonizado pelo Mickey e que foi marcado por ser a primeira animação com som sincronizado, ou seja, em que houve um som que sincronizava com a boca dos personagens. E o Walt Disney ele não queria parar por aí. Já no início da década de 30, ele queria fazer seu primeiro longa-metragem. E o mais bizarro é que no início nunca passou pela cabeça dele o seu primeiro longa-metragem ser uma animação. Na verdade, ele até tinha algumas ideias, mas não era nada tão concreto. Tanto que a primeira coisa, uma das primeiras ideias dele foi fazer um longa-metragem sobre Alice no País das Maravilhas em live action. Mas, em 1935, o Roy Disney foi até Paris para receber uma premiação e lá eles exibiram uma maratona de 6 curtas da Disney em seguida. E foi aí que o Walt Disney entendeu que muitas pessoas conseguiriam sim sentar no cinema para ver uma animação durante mais tempo do que normalmente eram os seus curtas de 8 a 10 minutos. Depois disso, o Walt Disney juntou sua equipe de animadores e anunciou sua ideia: pegar Branca de Neve e adaptar em um longa-metragem animado. E no início, por mais que a equipe dele tivesse aí animado para fazer isso, eles ficaram muito receosos porque era uma ideia muito arriscada para a época, tanto que o próprio irmão do Walt Disney e a sua esposa Lillian tentaram fazer ele desistir da ideia, mas ele foi lá e persistiu. No início o filme teve um orçamento de 250 mil dólares e ele também hipotecou a sua própria casa para aumentar o orçamento em 1,5 milhão de dólares. Por mais que hoje em dia esse dinheiro possa não parecer tanto para um filme, na época era um orçamento enorme e fez com que o Walt Disney levasse um passo muito arriscado que poderia falir a própria empresa. Porém, o Walt Disney ele não desistiu da ideia, ele voltou o desenvolvimento de Branca de Neve pra frente e logo de cara os personagens que ele mais se encantou de fazer foram justamente os Sete Anões, porque ele achava que eles tinham um grande alívio cômico para a história, o que é meio problemático, né? Mas, enfim, e um desafio inicial dos filmes foi justamente formular 7 nomes que condizissem com 7 personalidades dos anões, tanto que foram descartados 53 nomes com personalidades diferentes para os anões, até que eles formularam os 7 personagens principais: o Mestre, o Atim, o Dengoso, o Soneco, o Feliz, o Dangado e o Dunga. E por mais que a gente possa muito mais lembrar apenas do Mestre, talvez o Zangado e o Dunga, não dá pra negar que foram 7 personagens icônicos e que marcaram a história. Enfim, o desenvolvimento de Branca de Neve foi pra frente, o Walt Disney e sua equipe escreveram, reescreveram o roteiro várias vezes até chegar na versão final que conhecemos, já que eles mudaram muitos detalhes pequenos e grandes, inclusive mudaram várias vezes o design dos personagens, como a própria Rainha Má, a Branca de Neve, o Príncipe e o Caçador, tendo feito até um design pra Rainha Eva, que é a mãe da Branca de Neve, mas que no fim foi descartada do filme. Hoje em dia, talvez, quem for ver o filme da Branca de Neve pela primeira vez, pode não achar nada demais, já que o filme só tem 11 personagens, todos são unilaterais, ou seja, nenhum deles tem uma camada, eles são bem básicos assim em relação às suas personalidades. Porém, a gente não pode negar que foi uma revolução em Hollywood, já que pela primeira vez os Estados Unidos estavam vendo um longa-metragem feito em animação que foi feita à mão. Todo o desenho, toda a coloração dos frames foram feitos às mãos e deu muito trabalho para fazer, mas o filme já saiu já que em 21 de dezembro de 1937, em suas primeiras semanas, ele arrecadou 8 milhões de dólares, o que hoje em dia pode não parecer muito, mas para vocês terem uma ideia,
E especula-se que o filme foi mais visto que o primeiro filme de Star Wars e por algum tempo conseguiu ser o filme com maior bilheteria dos Estados Unidos até 1940, quando chegou e o vento levou nos cinemas. Acontece que Reino Unido, Branca de Neve não acabou tendo um lançamento tão fácil assim, já que o filme foi censurado por cenas que até hoje são consideradas as mais assustadoras da Disney, que são principalmente as cenas da Rainha Má e a cena da Branca de Neve fugindo na floresta, mas isso não impediu que o filme fosse um grande sucesso nas bilheterias mundiais e até hoje é um grande sucesso, mesmo depois de alguns relançamentos que eles fizeram. E para quem não sabe, a versão que temos acesso hoje no Disney Plus ou em DVDs é uma versão remasterizada da versão que foi lançada atualmente, com cores mais vibrantes e com alguns detalhes melhores, porque mesmo sendo uma tecnologia que revolucionou muito o cinema, era uma tecnologia que hoje em dia pode parecer um pouco velha. Então por isso que eles remasterizaram e fizeram uma coisa muito mais bonita do que já era mesmo o próprio filme. Depois do seu lançamento, o filme ainda concorreu ao Oscar de melhor trilha sonora, sendo inclusive a primeira trilha sonora que foi lançada em um álbum nos Estados Unidos. E não ganhou essa categoria, porém, o Walt Disney ganhou um Oscar com 7 Oscars pequenininho do lado, como uma forma de homenagem acadêmica pela grande revolução que ele fez de ter feito uma grande inovação para o cinema de animação e que até hoje é muito importante, mesmo com muitas polêmicas que a empresa fez, inclusive algumas coisas do enredo que acabaram não envelhecendo muito bem até hoje, como a própria Rainha Má, que tentou matar a Branca de Neve por padrões de beleza, a própria Branca de Neve se apaixonando pelo príncipe depois de conversar com 5 minutos por ele, e o príncipe beijando basicamente um cadáver, já que não tinha como ele saber que a Branca de Neve iria de certa forma ressuscitar depois que ele desse um beijo de amor verdadeiro nela, sendo que eu nem diria que é amor verdadeiro se eles só se conheceram por tão pouco tempo. Eu acho que mesmo com essas controvérsias não dá pra negar o efeito e o impacto que Branca de Neve teve na indústria, sendo não só um grande clássico de animações, como um grande clássico de longa-metragem de Hollywood no geral. Eu acho que todo mundo devia ver pelo menos uma vez na vida o filme, que por mais que seja antigo, tem design de personagem muito bonitos, a animação é muito fluida, e eu acho que por mais que alguns pontos do enredo não sejam tão legais hoje em dia, conseguiu muito bem se manter em vários aspectos visuais que é muito lindo até hoje. Tanto que o filme foi um sucesso tão grande que em 1940 a Disney acabou lançando Pinóquio. Mas isso é uma conversa sobre o próximo vídeo, onde eu vou falar mais sobre o desenvolvimento dele e sobre se ele deu certo ou não em uma questão de dinheiro. Enfim, gente, esse foi o primeiro vídeo do quadro Retrospectiva Disney, que eu espero que dê certo. Por favor, lembre-se de se inscrever, darem seu like, comentarem no vídeo, compartilharem. Eu espero realmente que essa série dê certo, porque é uma série que eu gostei muito de pesquisar as coisas pra fazer, pelo menos o roteiro desse primeiro vídeo. E eu espero ver vocês na próxima com esse quadro. E é isso, obrigado por terem visto até aqui e até mais.